bênçãos do Senhor a cada dia, legal? Vamos orar para a gente começar a nossa aula? Vamos lá. Senhor Deus, Pai, nós vamos à Tua presença, implorando, Senhor, que Teu Espírito fale os nossos corações. Meu Pai, precisamos tanto, Senhor, aprender mais e mais de Ti, e a Tua palavra bendita, Senhor, que seja uma fonte que nos sacia a sede, Senhor, espiritual, que temos de Te conhecer cada vez mais e mais. Meu Pai, age, Senhor. Vem, Pai. Eu te imploro, eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza, gente. Então, essa semana foi bem divertida e nós vamos agora, né, a nossa aula 5, né, em que a gente vai terminar a parte de sinóticos para poder introduzir. Semana que vem a gente já vai pegar Evangelho de João. A aula já está gravada, está no site, só que ela é liberada pelo um timer, né? Então, 14 horas hoje, a gente já libera a aula, da aula 6 para vocês assistirem, né? Do Evangelho de João. Uma coisa que é legal para a gente entender, eu falo e repito, talvez alguns não tenham visto ainda, todas essas aulas, inclusive com essa aula fórum que a gente tem no domingo, e os slides também que eu uso para dar as aulas, eles estão no ambiente de aula, estão lá no Centro de Estudos Cristãos. Você pode entrar, você pode baixar, você pode rever, você pode assistir novamente e ficar à vontade, inclusive, para colocar suas dúvidas, sugestões, questões aí, e a gente vai estar conversando. Canais são abertos. O objetivo é que a gente interaja aqui, né? E que esse seja um caminho que a gente trilha com alegria, com tranquilidade, todo mundo, tá? Então vamos lá. Nessa aula 5, é a aula que quando eu dou essa aula para outras turmas, eu chamo de aula da decepção. Que é assim, né, vocês lembram, né? Que a gente tem essa coisa fofa, que é o presépio. Que coisa mais representativa do Natal, mais linda, mais maravilhosa, fantástica. Você olha assim, você até ouve assim toca o sino pequenino, o sino de Belém, né? Você olha assim e fala, uau, que coisa linda, maravilhosa. Só que a gente tem alguns problemas quando a gente compara essa cena com o que está no texto do Novo Testamento. E sobre isso eu preciso, antes da gente partir, lembrar o seguinte, gente. O Novo Testamento é base, assim como a Bíblia é base. A tradição, ela complementa, ela entremeia, ela enxerta algumas coisas. Só que a gente tem que deixar bem claro o que é texto e o que é complemento. Complemento é aquilo, às vezes enfeita um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de cor, porém, se a gente se ateia, eu também não estou querendo ser purista aqui do tipo anti-árvores de Natal, cortem as árvores de Natal, queimem todas as bolinhas. Não sou desse tipo também não. Eu, no Natal aqui em casa, minha esposa sempre faz a árvore de Natal, sempre tem bolinha, sempre tem Papai Noel espalhado pela casa inteira, tá? Então, assim, a ideia não é criar aqui um movimento de vamos iconoclasta, né? Vamos queimar. E o mundo, de vez em quando, queima alguma coisa, né? O movimento feminista queimava os sutiãs na década de 60. Na Idade Média, os iconoclastas quebravam imagens nas igrejas. Não, vamos ser assim. Vamos conversar de maneira serena, entendendo que o que está na Bíblia, ok, é o meu ponto de partida, é a minha referência de fé e minha referência de autoridade, porém, se eu sei que não está, e mesmo assim eu quero colocar porque embeleza, enfeita, tá limpo. Desde que você tenha essa consciência, tá joia. Vamos lá, então, voltando para o nosso presépio. Presépio é essa coisa linda, muito bonitinha. Aí a gente começa a falar sobre os problemas, né? Primeiro, no nascimento não tinha estrela, lembra? Né? A estrela só vai acontecer com os magos provavelmente uns 2 anos depois. Não tinha, os magos não estavam no presépio, no nascimento, só 2 anos depois. Eles não eram reis, os reis é uma tradição cristã posterior, lá do século VI em diante, e não tinha número determinado, era plural, magos. 2 já é magos. Existe a tradição oriental, inclusive, se vocês um dia tiverem alguém da Igreja Católica Grega, né, que é aquela igreja que segue a linha mais de Bizâncio e tudo mais, eles falam que eram 12 os reis magos. Eu não sei se vocês sabem disso.
Então, assim, o presépio deles tem 12. Mas tudo bem, tá dentro, qualquer coisa acima de 2 tá limpo, não tem problema, né? Então, o número não é determinado, eles não eram reis, a gente já entendeu isso, e eles eram pessoas que estudavam as manifestações estelares, eles eram astrólogos, porque naquela época não existiam astrônomos, tá? Depois, a manjedoura não era um berço, né? Muita gente ainda tem essa ideia de pensar Jesus num berço de palha, é bonito, dá para cantar na cantata de Natal sem nenhum problema, mas a manjedoura, gente, era um lugar, um coxo onde eu botava comida para os animais comerem. Então, tinha palha lá dentro, tinha resto de comida, não devia cheirar muito bem. Maria deve ter dado uma limpadinha, colocou algumas folhas, colocou panos e botou a criança lá, que tinha acabado de nascer. Essa imagem tem que ficar na gente, porque é uma imagem de extrema pobreza e de necessidade. O nosso Senhor, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, ele se submete a isso por amor a cada um de nós. Os pastorinhos, ou os pastores, ou pastorinhos, como a gente chama na nossa tradição, eles não eram crianças, né? Os pastores, a gente viu, e a gente conversou já sobre isso, que era aquela classe desprezada de trabalhadores. Era aquela pessoa que não dava para nada, que não tinha habilidade, não era ferreiro, não era carpinteiro, não era agricultor. O que ele era? Ele era pastor, ele era a classe mais baixa, ele cuidava. E segundo o Midrash, né, que é o livro de tradições hebraicas da época de Jesus, era comum que os animais que iam ser colocados no sacrifício nas festas seguintes ficassem pastando em torno da cidade. Então, aquela muito provavelmente era os animais que iam servir de sacrifício eram cuidados por esses pastores, para quem os anjos apareceram, né? Obviamente, eles foram à cidade e em nenhum lugar menciona que eles levaram os rebanhos. Mas imagina, um grupo de pastores entrando numa cidade carregando um monte de animal. Impossível, gente, da gente pensar que despercebido. Então, provavelmente, eles não levaram os animais. Uma outra coisa que não está aqui, eu não falei, mas vocês notaram que está de noite? Na Bíblia não fala que foi o nascimento de Jesus foi à noite, diz só que ele nasceu. Mas muito provavelmente foi à noite por conta desse anúncio que ele fez aos pastores. Os pastores estavam descansando com os seus rebanhos. Então, provavelmente à noite, isso é uma hora aceitável. E uma curiosidade divertida para vocês é que a gente já falou que o dia 25 de dezembro só foi aceito como data de nascimento de Cristo, né, só foi assumida a partir do século VI. Antes disso, comemorava-se o nascimento de Jesus em janeiro, mas também é uma data errada, porque janeiro, no hemisfério norte, a gente sabe que é um mês frio. Então, assim, se é um mês frio, provavelmente nunca, de jeito nenhum, a criança ia nascer ao relento. Então, provavelmente, ele nasceu em uma época mais tardia, provavelmente abril, junho, por aí, que é um mês mais quente. Então, assim, tem um monte de mito que a gente constrói com a tradição. Detalhe, gente, vamos desenvolver um senso crítico e separar o que é importante do que é fundamental, daquilo que é desnecessário. É legal? Então, isso aqui. Pergunta, como é que foi para vocês essa análise aí? Alguém ficou muito triste aí? Pode abrir o microfone, pode falar. Foi maravilhoso, pastor. Foi maravilhoso? Ai, ai. Mantovani, você é muito bonzinho. A maior parte das pessoas fala que eu acabei de quebrar um mito. Legal. E aí, cadê a Deise? Deise, fala aí. Como é que foi descobrir que o seu presépio estava errado, Deise? Olha, para mim não foi muita novidade, não. Ah, não? Ela já me conhece de outros carnavais? Não, mas eu já sabia, mas eu gosto da ideia, né, de fazer, de ter na igreja, a árvore, enfim. Mas é muito bom a gente conhecer o que realmente é, né, para a gente não se enganar. Deixar mesmo que seja apenas um momento para a gente fazer uma comemoração, e não que aquilo é de fato do jeitinho que aconteceu. Eu acho que a gente gostaria que fosse daquele jeito, né? Uhum. A gente
consegue imaginar de outra forma. A gente fica imaginando daquela forma, mas a gente sabe que estudando não foi bem assim. Legal. Alguém mais ia falar? Isso eu acho que é normal para a gente, certo? Essa tradição de festa não representa, de fato, a data do nascimento de Cristo, né, para a gente. Uhum. Marinês, você ia falar, Marinês? Depois a Eliane. Não, é que para mim, como para a Deise, né, não foi novidade, para mim foi novidade, não tudo, mas para mim foi novidade, porque principalmente a questão dos magos, que eles provavelmente não, né? Jesus já estava maior. Então, esse tempo, a época cronológica para mim foi novidade. Mas eu gostei, mas me frustrei. Mas, ao mesmo tempo, não vou deixar de fazer por causa dos netos. Sim. Que é uma maneira de você... a minha tradição nascia e eles chegavam bem... A minha mãe já fazia isso, bem depois, que só chegavam dia 6. Mas esse tempo, a minha mãe sempre me falava que não eram do nascimento até dia 6, porque aí minha mãe desmontava o presépio, não é? Então, mas ela falava que esse tempo, então, mas para mim foi um pouco frustrante. Olha, desculpa, gente. Mas não, Jackson, mas eu não vou, mas eu entendi, mas para mim foi muito bom. Eu legal. Gostei de aprender. Joia. Eliane? Oi, pastor. Eu não cheguei a ficar triste. Muita coisa eu já sabia, mas vários detalhes já tinham escapado. Foi bem interessante ver a sua aula, porque faz todo sentido. Eu, com certeza, não vou ver mais um presépio, como eu via antigamente, mas aqui em casa a gente não tem o hábito de fazer, então, tudo bem, mas foi muito esclarecedor. Obrigada. Legal, bacana. E podem fazer presépios. Essa ideia que a Marinês deu de ter isso como instrumento lúdico, né? Uhum. Tem um pesquisador que é um psicólogo chamado Winnicott, que ele fala que a gente precisa de objetos de transição, né, que apoiam a gente quando a gente está mudando de fase, né? Eu sei que é meio estranho comparar o presépio com o ursinho de pelúcia, mas é uma forma da gente criar um instrumento de transição para que a criança aprenda, né? Legal. Mantovani? Levantou a mão? E os presépios precisam de uma adaptação. Jogar algumas peças fora, manter as principais. E tem pessoas que eu conheço que, possivelmente, após a gente conversar isso, vão manter as mesmas peças, vão manter... Porque 50 anos fazendo a mesma coisa, o mesmo presépio, muitas vezes a pessoa não está a fim de passar por essa decepção, não é? E também, se eu não me engano, teve uma contenda a respeito do nascimento de Jesus, razão pela qual nasceu, que teve dia 1º de abril como dia da mentira, não é isso, pastor? Não tenho conhecimento, Mantovani, desculpa, realmente não sei disso. Depois eu posso pesquisar, posso até anotar aqui. Para a próxima aula, quem sabe, né? Teve uma certa analogia em relação a isso, depois eu vou dar uma fuçada também. Legal. O importante, assim, eu vou repetir com vocês. Primeiro, eu acho legal que a gente tenha manifestações, principalmente crianças, gente. É muito importante isso mesmo. Eu vou repassar com vocês. Crianças precisam de elementos concretos para poder associar aquilo que é intangível, impensável e para a gente é teórico. Uma criança precisa de elementos que precisa. Por isso que por uma criança a gente fala que Jesus está dentro do meu coração. Gente, todo mundo aqui sabe e já estudou um pouquinho de anatomia para saber que coração é um músculo. E um coração bate sangue. E Jesus está dentro lá, será? Ele deve estar onde? Ele deve estar na área de sístole, na área de diástole? Será que ele está no ventrículo, né? E assim, não, mas a gente faz esse tipo de metáfora e a gente acaba associando o coração com um elemento de sentimento aqui no Ocidente, né? Ou então de racionalidade, como é no Oriente, mas de um jeito ou de outro, é bom para a criança fazer essa
essa ponte, tá? Essa ponte metafórica. E vamos conversando, né? É importante isso, tá? Por favor, não destruam seus presépios. Me chamem para ceia de Natal, eu topo. Vamos lá. A gente tinha falado algumas coisinhas. E aí, para complementar, na nossa aula, a gente conversou um pouquinho sobre Marcos e Lucas. E Marcos e Lucas, eles são os dois últimos evangelhos sinóticos que a gente estudou, né? Mateus a gente viu na aula passada. A gente viu que ambos, eles narram a vida de Jesus a partir das suas lembranças, que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Lucas não era judeu, ele era uma pessoa que conhecia muito da cultura judaica, mas ele não era judeu, então ele traz essa interpretação grega de fora, e Marcos era muito jovem, lembrem-se, Marcos é aquele garotinho que está conduzindo um jumento quando os apóstolos dizem para aquela pessoa, dizem assim, olha, preciso que você prepare o lugar para a gente ter a ceia. Ele é aquele garoto, e ele provavelmente tinha ali uns 16 anos, e ele vai escrever o evangelho dele quando? No ano 64, ou seja, 30 anos depois, né? 30 anos depois, se ele tivesse 17, ele estaria com 47. É uma pessoa que já está aí numa idade bem avançada para aquela época, né? E era uma pessoa que já tinha tido experiência, ele já tinha sido missionário com Paulo, já tinha sido missionário com Barnabé. Então, ele era uma pessoa que já era maduro e experiente com a fé. Então, ele traz esse componente da vida de Jesus de uma perspectiva muito interessante, mas com a ênfase que a gente sabe muito bem. Já a gente passa aí. Né? Ambos receberam as contribuições do que a gente chama de tradição oral, principalmente dos apóstolos, tá? E isso aí que tá. E aqui a gente já viu. As perguntas que vocês tinham ficado para me responder era esse aqui. Por que vocês acham que Jesus foi anunciado aos pastores, que eram uma classe desprezada, e aos magos, que eram astrólogos, astrônomos, né, na nossa tradição aqui? Mas se eles eram pessoas de fora do contexto de Israel, por que Jesus não foi anunciado, por exemplo, para os sacerdotes, para os doutores da lei, para o pessoal que era da religião? O que vocês acham? Vamos lá. Pode falar, Rosalina. Eu tenho a impressão que os doutores da lei, as pessoas mais literatas da época, já tinham um conhecimento maior. E eu acho que as pessoas mais humildes precisariam saber muito mais do que os outros. Legal. Eles precisavam saber mais do que os outros, e enquanto que os outros eram cheios da sabedoria. Boa, muito boa. O que vocês acham também? Fala para mim. Porque, olha, gente, olha só. Jesus é anunciado a um grupo de estudiosos do Oriente. Né? Totalmente fora. Aí, Mantovani, fale. Se eu não me engano, pastor, além dos pastorezinhos, né, serem pessoas desqualificadas, entre aspas, né, me corrija se eu estiver errado, mas eles também eram consideradas pessoas impuras, porque eles lidavam com os ferimentos das ovelhas, às vezes tinham que manusear as fezes dos animais, quer dizer, eles tocavam em muitas coisas que para a época eram coisas impuras, o que tornava eles impuros. Então, além de pessoas, entre aspas, desqualificadas, eles também eram considerados pessoas, de certo modo, impuras. Sim, com toda certeza. E agora pensa bem. Vamos imaginar no nosso contexto, gente. É assim, é legal quando a gente pensa para fora, mas pensa para dentro. Digamos que agora alguém resolveu anunciar Jesus. Pensa bem, anunciar Jesus. Aí é anunciado para quem? Para o pessoal da Cracolândia lá. De repente chega alguém da Cracolândia dizendo assim, olha, apareceu um anjo aqui cantando. Como é que você ia reagir? Você olha, com toda certeza... Você está chapadão. Você estava também chapado que nem eles. Exatamente. Ô, Jackson, eu posso falar? Fala, por favor. Eu acho que... Será que isso não aconteceu justamente Jesus como um prenúncio de que Jesus não veio só para Israel?
Que o Amém. evangelho era para ser levado para fora, né, dos muros de Israel. Sim, com toda certeza. Recomendo para vocês, quem ainda não leu, tem um livro chamado Fator Melquisedeque, que é muito interessante, porque ele põe você para pensar. Melquisedeque era um sacerdote para quem Abraão, que é o pai da fé, ofereceu sacrifício. E ele não era judeu nem da herança. Ele não era do povo de Deus. No entanto, ele era honrado. Então, a gente leva a gente a refletir exatamente o que a Maíra falou, que Jesus Pastor, veio para mais do que isso. Vamos lá. Peraí, vamos. Mãozinha levantada. A Elad, depois a Daisy. A Mayra falou o que eu ia dizer. Já era um prenúncio que o evangelho ia para os gentios, né? Foi o que a Mayra falou. Certamente. Legal. Daisy? pastor, e também para desconstruir a ideia dos judeus, do povo de Israel, de que o rei, o Messias, viria num cavalo branco, exterminando todo o povo de Roma, e que iam ficar, que seriam soberanos sobre tudo e sobre todos, e todo mundo ficaria rico, e todo mundo não teria mais doenças, e nenhum tipo de problema, e nenhum tipo de... Enfim, não seriam mais acusados, não viveriam mais sob o jugo de ninguém, e que eles teriam um rei que ia assumir tudo sobre todos, o soberano, e eles não teriam mais problemas na vida. E aí, então, eu acho que é mais essa parte dos magos, né? Quando ele se vai para os... É anunciado por pastores, né? É isso que eu também corroboro aí com a Elad, com a Mayra. Né? Jesus é fantástico. E tudo que Deus faz... Mas não na primeira vinda, né? Porque a esperança, gente, lembra como é que estava o climão daquela época? Estava todo mundo entrando na situação de desespero, as pessoas estavam, sabe, é que vocês não fazem ideia do que é. Naquela época, tinha uma pandemia, você tinha que ficar em casa quase 10 meses trancado, tinha que sair de máscara, vocês não fazem ideia do que é isso, concorda? Isso só existiu naquela época. Ninguém estava, sabe, naquela época todo mundo esperava uma coisa milagrosa, que de repente alguém ia estalar o dedo e tudo ia voltar ao normal, que de repente os romanos iam embora, que de repente ia ter paz, prosperidade, os empregos iam ser restaurados. É isso. Qual é a diferença daquela época para hoje? A gente continua tendo uma abordagem infantil, pensando no que vocês assistiram Matrix, né? Então, assim, é a pílulazinha do Matrix, é a pílulazinha do realidade ou continuar na sua fantasia? Todo mundo quer a pílula. Todo mundo quer. Eu queria tomar uma pílula e começar a tocar violão, eu sou um desastre tocando violão. Então, assim, é alguma coisa que a gente sempre quer o caminho curto e a gente sempre coloca a nossa expectativa em Deus como se a responsabilidade fosse dele. Hoje eu estava vendo um pouquinho sobre a história da filosofia, eu sou meio doido, tá, gente? Eu não tenho o que fazer, eu fico estudando. E estava falando exatamente do rompimento do movimento Copérnico, quando houve o deslocamento, né? A Terra deixou de ser o centro do universo, Deus deixou de ser a explicação para todas as coisas do universo, e a gente passou a ter uma teoria heliocêntrica, né? Onde tem o Sol como sendo o centro do universo, a Terra agora é simplesmente mais um planeta, e o homem não é mais a coisa mais importante, Deus deixou de ser a razão de ser e a explicação de todas as coisas. Agora o homem precisava achar uma outra explicação para isso. E isso, ao mesmo tempo que deu um orgulho para o homem, veio o iluminismo, o renascentismo e tudo mais, colocou o homem numa angústia terrível, porque agora as respostas que eram fáceis, porque tudo era Deus quem fazia, de repente agora o homem tem que construir, tem que fazer. Vê se não é essa exatamente a angústia que a gente está tendo hoje, todos nós temos. A gente queria um mundo ideal, mas aquela época também, Jesus era esperado como a pílula mágica que ia resolver todos os problemas. Aí Jesus vem e fala sobre as bem-aventuranças, que tem a ver com a gente se esforçar na direção de uma vida de santidade.
e é exatamente nesse sentido que eu fiz a última pergunta sobre o esvaziamento. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, tomou forma humana, viveu entre nós. E para que ele pudesse ser essa ponte, né, para a gente. E o que é? O que significa isso? Ele veio a nós como uma criança frágil, ele nasceu, ele teve que ter todo o problema, família pobre, ele ia para o SUS, para a fila do SUS para poder se tratar. É assim, gente, a vida precária de Jesus mostra exatamente o plano de Deus por nós. O amor dele é tão grande que ele nos deixa tomar conta da nossa vida. Infelizmente, nós, seres humanos, continuamos tendo uma espécie de pensamento regressivo infantil, onde a gente quer uma coisa mágica. A gente associa elementos de santidade. Veja se não é verdade. É assim, se eu chegasse para você e dissesse, olha, fulano de tal faz 1 ano que não vai na igreja. Não pensa nada. Primeira coisa que você faria é, poxa, ele deve estar fraco, ele deve estar passando por um problema. Por quê? Porque a gente associou uma série de elementos que são, de alguma forma, se você pensar bem, preconceituoso. Não. Aquela pessoa pode ter mudado de emprego, agora ele é médico ou enfermeiro e está dando plantão no domingo. Qual o problema? Entende? E não houve nenhum tipo de mudança, né, dentro do relacionamento dele com Deus. Mas o nosso preconceito já vai falar o quê? Magicamente a gente começa a associar. Jesus, quando se esvazia a si mesmo, quando ele toma forma humana, ele quebra paradigmas. Ele vai dizer para a gente, olha, eu vim por amor a você. Querida, querido, eu te amo tanto que eu vou me tornar uma criança. Para quê? Para que eu possa cumprir o propósito de Deus na sua vida. Essa maravilha essa boa notícia é tão contundente que a gente não consegue parar de pensar nela. Gente, isso é maravilhoso. Nosso Deus é fora da caixa. A gente é quem tenta aprisioná-lo. Mas toda vez que você faz isso, ele faz o quê? Ele surpreende. Ele vai lá e te dá uma rasteira. Ele faz com que você aprenda a confiar mais e mais nele. Mas assim, ele nunca deixou de ser Deus. Em nenhum momento. Mas ele era um Deus esvaziado. Enquanto ele passou aqui conosco, esse período de 33 anos, ele abriu mão voluntariamente de ter 100% da sua divindade. Por isso é que algumas frases são como, por exemplo, eu não sei o final dos tempos, quem sabe disse é o Pai. Por que ele fará isso se ele era Deus? Porque ele esvaziou-se. Ou então, quando ele está lá sofrendo, ele fala assim, Senhor, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Ué, a vontade não é dele mesma? Ele não era próprio Deus? Sim, mas naquele momento ele era Deus esvaziado, feito homem. Depois, quando ele estava na cruz, padecendo de dor, ele fala, por que você me abandonou, Pai? Todas essas expressões são teologicamente coerentes com a condição de um Deus esvaziado. E ele fez isso, sabe por quê? Porque ele amava muito a Lilian. Porque ele amava muito a Mariana, ele amava muito o Mantovani, ele amava muito a Deise, ele amava muito a Marinês, ele amava muito todos nós. E pode ter certeza de uma coisa, quando ele estava pregado na cruz lá em cima, derramando o último sangue, a última gota do sangue dele, ele estava lembrando do seu nome. Ele estava lembrando de você. Ele não estava pensando assim, pai, eu estou entregando agora pela essa ruma de gente, como se fosse gado. Não, ele pensava no seu problema, no seu pecado, na sua individualidade, na sua subjetividade. E ele morreu por você. Naquele momento em que ele clama ao Pai, Senhor, por que você me desamparou? Todo o pecado que nós temos caiu e recaiu sobre as suas costas. Ele sentiu o vazio e a dor e a separação de Deus porque ele lhe ama, porque ele nos ama. É isso o que é esse Deus maravilhoso e inexplicável. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Total e completamente.
Olha só, deixa eu passar para vocês um diagrama que eu sempre falo, eu passo para o pessoal, mas eu acredito que didaticamente é mais legal, né? Então é assim, o que o pecado faz com cada um de nós? Né? O pecado nos coloca em contato com a nossa limitação e o nosso vazio. O ser humano foi criado para se expandir, para voar, para crescer. No entanto, o que ele consegue? Ele consegue pecado. Por quê? Por causa da desobediência. Isso nos separa e nos coloca diante de nada. E por mais que a gente tente, eu não consigo suplantar esse vazio. Aí eu vejo o plano de Deus em Efésios 2, né? Que diz que pela graça de Deus nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, mas é dom, é presente dado por Deus. Aí vamos lá. Então o que é isso? Jesus, de graça, vem ao mundo e interrompe o ciclo do pecado. Ele vem não porque nós mereçamos, mas é porque ele amou. A iniciativa foi de Deus. Foi ele quem veio e a motivação dele foi a graça. E graça é aquilo que você não precisa pagar para ter. É isso, graça. Ele vem. Como é que o ser humano responde? Pelo versículo está dizendo, por meio da fé. O ser humano responde à graça de Deus através da fé. E aí a maldição do pecado ela é anulada. Porque agora o homem teve essa criança que é o Deus encarnado que morreu no seu lugar. Só que eu preciso da fé para completar o ciclo. Eu preciso da fé para poder receber. E fé é essa capacidade que nós temos de confiar de maneira total e completa num plano. E é nesse sentido é que a fé ela acalenta os nossos corações, ela resolve grande parte dos problemas. Infelizmente, o homem aprendeu a ter fé em si mesmo. A gente aprendeu a ter fé na ciência, a gente aprendeu a ter fé no dinheiro, a gente aprendeu a ter fé na profissão, no seu MBA, a gente aprendeu a ter fé em um monte de coisa. Enquanto que tudo que o Senhor nos desafia a fazer é: você quer realmente tirar o vazio do seu coração? Você quer realmente suplantar o pecado? Não os pecados, as manifestações pecaminosas, mas você quer realmente trabalhar no pecado aquilo que transforma você, que destransforma você no indivíduo, porque é isso que o pecado faz? Então você tem que responder à graça de Deus com a fé. E a gente confia num Deus maravilhoso que nos ama. Você completa o ciclo. Voltando a um filósofo, Nietzsche, foi aquele cara que falou que Deus estava morto. Você sabe como é que ele define fé? Ele diz que fé é o movimento que as pessoas fazem na direção dessa figura apodrecida que é Deus que está morto. E as pessoas ficam se agarrando a esse Deus morto. Só que ele não entendeu que Deus não morreu. Ele não entendeu que a nossa fé não é alguma coisa que está indo no vazio. A nossa fé ela tem um fundamento. E o fundamento é mais do que provável, possível. Ele é sentido por cada um. Eu sei que eu tenho um Deus que me abraça, que está comigo mesmo no momento de dor. Eu não preciso, obviamente, que sentir isso do ponto de vista material, mas ele está aqui comigo. E quando os evangelistas propõem o nascimento de Jesus, ele está dizendo exatamente isso. Ele é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus do nosso lado. Há 2 semanas eu tive num hospital orando e ungindo um doente que estava terminal e realmente 2 dias depois ele veio a falecer. E foi interessante porque quando eu cheguei lá e coloquei a mão sobre a testa daquele senhor, ele olhou para mim assim, gente, a expressão do olho dele era do tipo assim, obrigado, porque eu estou me sentindo confortado. Gente, a expressão é intraduzível. Quando a gente consegue dizer, isso é fé.
Isso é confiar no Deus verdadeiro. Isso é entender que a graça me atinge não porque eu mereça, mas porque a iniciativa é do Senhor. E Ele veio até mim e me abraçou. Quanto mais eu desenvolvo essa confiança, mais e mais perto dele eu fico. E mais eu consigo entender o que significa o nascimento de Jesus, naquela manjedoura, porque é uma manifestação desse amor maravilhoso, desse Deus maravilhoso por nós. Então, assim, esse é um desafio que eu faço. Como é que anda a sua fé? Como é que anda o seu relacionamento com Deus? Será que o nascimento de Jesus, para você, o Natal, é só uma festa? Onde a gente viu que até o presépio tem uns questionamentos? Ou será que realmente ele nasceu no seu coração? Nosso coração também é sujo, é cheio de defeitos, talvez com uma manjedoura que Jesus foi colocado. Mas, no entanto, ele quer nascer lá. Ele quer se deitar na manjedoura do seu coração. E ele quer se fazer presente. Ele quer ser Emmanuel na sua vida. Então, e lhe transformar de uma forma tão gostosa, tão tremenda, que você vai revolucionar a sua maneira de enxergar a sua vida. Isso é o Deus esvaziado. Esse é o Deus Emmanuel. Esse é o Deus criança que nasceu como manifestação, como encarnação da graça de Deus para manifestar o amor dele para cada um de nós. Não é bacana pensar assim? Porque passa a fazer sentido tudo isso. Os evangelhos sinóticos, eles têm uma ênfase muito grande em Jesus como pessoa. E é importante entender Jesus como pessoa, como fenômeno histórico, não somente como uma ideia. Uma vez eu estava debatendo com um ateu, eu espero nunca mais fazer isso, mas eu estava debatendo e ele me disse assim mas não existe nenhum busto de Jesus, então ele provavelmente não existiu. Eu falei, cara, meu Deus do céu, você está vinculando a existência de uma pessoa a ela ter um busto? E ele falou, porque todos os famosos tinham busto. Eu falei, meu Deus, não vou ficar quieto. O argumento eu não tenho nem o que falar. Então, tá bom, legal, que bom. Provavelmente para você também não aconteceu o Holocausto judeu, porque não tem nenhum busto do pessoal morto, né? Então, assim, infelizmente as pessoas, a gente se apega ao que não é necessário, o que é periférico, né? Como disse a Daisy, a gente espera um Messias político. E Jesus quer ser o Messias que reina, sim, mas não um país. Ele quer reinar no seu coração, na sua vida. Essa é a beleza disso aí. O que vocês acham? Foi muito pastor? A gente tem a tendência, né, o ser humano, de humanizar as coisas, né? Do ponto de vista humano mesmo. A gente tem que materializar. Então, o fato do ateu querer o busto é porque ele quer ver o concreto, né? Que é o que não existe, né? Quer dizer, Jesus existiu, claro, historicamente a gente sabe, mas a gente quer ainda manter uma coisa para nos trazer a lembrança de que ele foi realmente humano, e não é o caso, né? E a pergunta que eu sempre, depois que eu terminei, né, obviamente essas coisas só acontecem, a gente só pensa depois, né? Não sei se vocês são assim, eu sou daquele tipo que quando acaba a briga eu falei, eu devia ter falado isso, né? Todo mundo. Depois que acabou, eu falei assim, gente do céu, qual a diferença que faz ter um busto? Eu devia ter perguntado para ele, se eu te provar que tem um busto, você se torna cristão? Você se converte? Né? E na verdade a resposta é não. Porque o que ele queria era provocar, né? Então, tá bom. Eduardo, Simone, falem. Bom dia, pastor. Nossa, muito assim, a gente começa a acompanhar a reflexão, a gente começa a abrir, né, os nossos olhos. E assim, essa semana eu estava conversando com o Eduardo, a gente estava falando, né, o que Jesus faria em determinadas circunstâncias, né? Porque às vezes eu percebo que, assim, vou falar de maneira geral,
o quanto a igreja é preconceituosa em relação a algumas pessoas. Essa semana eu tive contato com uma pessoa que estava sofrendo muito. Aí eu comentei com meu esposo, eu falei assim, muitas vezes quando essa pessoa vai à igreja, ela é primeiro julgada, as pessoas acham que a gente tem que transformar, e na verdade a gente vê que Jesus já veio lá na manjedoura para todos, de uma maneira simples, né? Então eu estava comentando com o Eduardo o quanto é importante a gente passar o amor de Deus para essa pessoa e deixar Deus se transformá-la, né? Amém. Deus agir no coração dela. Mas, infelizmente, há muitos preconceitos, no sentido assim, eu sou crente, tem que caminhar dessa forma, e todo mundo é pecador, não existe pecadinho, pecadão, né? A gente estava comentando. E, às vezes, o quanto a gente vê o preconceito, né? E a gente começa aí, no nascimento de Jesus, Já era um preconceito. já veio de uma maneira simples, humilde, para as pessoas que não eram de Israel, né? É muito lindo isso. Que bom. Olha, amém, aleluia. Olha, tenho certeza que os anjos estão lá no céu agora gritando assim, "Ê!" Porque é isso, gente. Na hora que a gente conseguir quebrar nosso preconceito, a gente transforma a igreja. Foi isso o que mudou a época de Jesus. Quando todo mundo lá, o adorar a Deus significava ter dinheiro para você construir um templo, oferecer o seu boi maior do que a ovelha do outro. E aí Jesus fala que aquela viúva que depositou uma moedinha deu muito mais do que o outro. É na hora em que a gente, como igreja, olha e vê um mendigo entrando na nossa igreja e a gente chega do lado dele e fala assim, posso te pagar um café? Sabe? A primeira coisa que a gente tem é dizer, nossa, ele fede. Legal, eu entendo, ele fede mesmo, eu sei disso. Mas se ele veio até a nossa igreja, é porque ele precisa de alguma coisa. E eu não sei o que é. Mas ele pode me explorar. Olha, eu corro risco. Porque eu prefiro isso, porque eu tenho, meu foco é o valor humano, é a pessoa. É por quem Jesus morreu. E vencer o preconceito não é simples, não é fácil, mas é possível e é isso que Jesus espera de cada um de nós. Que Pastor, nós mudamos. Fale. Pastor, e se Jesus pensasse como nós, a gente com toda certeza não teria sido salvo. Não. Porque a multidão ia até Jesus não era pela pessoa de Jesus, era pelo que ele podia oferecer. Então, elas queriam ser curadas, elas queriam saciar a sua fome, a sua sede. E claro que Jesus ia lá, oferecia para elas o que elas necessitavam, claro que com todo um fundo espiritual, porque ele queria passar a mensagem do reino. Mas Jesus saciava a fome, curava pessoas, ajudava pessoas, e nem todas elas voltaram para agradecer, nem todas elas foram devotas a ele, nem todas elas entregaram seu coração, muito pelo contrário, crucificaram ele numa cruz. Sim. Então, se Jesus fosse pensar como a gente, seria muito complicado. E essa pandemia... Graças a ele, não é, né? A pandemia revelou muita coisa para nós, né? Revelou que o espaço de uma igreja é só um espaço de uma igreja. É onde a gente vai até lá, claro, a gente está sentindo muita falta, eu pelo menos sinto muita falta da igreja, de estar junto com os meus irmãos, cultuando e louvando, mas eu preciso ser igreja mais do que ir até ela. Então agora a gente está vendo muitas pessoas se desesperando porque elas não vão até a igreja. Eu conversei com uma pessoa essa semana, que ela falou para mim assim, eu estou perdendo a minha fé. Aí eu falei, nossa, mas o que está acontecendo? Eu não estou indo mais à igreja. Eu falei, mas espera aí, a gente precisa entender aonde está a nossa fé, né? Porque se a nossa fé estiver na igreja e num domingo qualquer, a gente vai realmente perder a nossa fé. Agora, a nossa esperança... A fé na coisa certa, né? Tem que estar em Jesus. Pastor. Isso, Rosalina. Desculpa, Deise. Legal. Rosalina, você ia falar? O que eu ia dizer, pastor, é o seguinte, que Jesus veio para nos mostrar humildade, amor, e nos pede amor com o próximo, mas, infelizmente,
o mundo, né, as pessoas e as circunstâncias fazem com que a gente, às vezes, não consiga praticar esse amor. Por exemplo, eu vejo uma pessoa caída na rua, ou, sei lá, um bêbado, um maltrapilho, eu não tenho coragem de ir até lá. Por quê? Porque ele pode ser um assaltante, porque ele pode ser... Então, às vezes a gente se priva, né, de praticar esse amor justamente por causa desse medo, dessas coisas que a sociedade impõe na gente, né? Mas é complicado isso, e eu sinto isso às vezes por passar direto, né, pela pessoa, pelo ser humano que está ali. Mas eu me vejo privada disso, de praticar esse amor justamente pelo medo, né? Sei lá, pelo próprio preconceito. Ah, ele fede, ele... Então, é muito difícil mesmo. A reflexão por si só já é libertadora, com toda certeza. Mantovani? Quando a gente está falando, né, a irmã falou, né, de que muitas vezes as pessoas não agradecem, né? Em Lucas 17, Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, né? Sim, é isso. Deixa eu pegar uma coisa que eu acho que é interessante da palavra que foi dada anteriormente. O fundador do Exército da Salvação, ele começou a igreja dele em Londres, na época da pós-guerra, que foi muito ruim, e ele atendia os mendigos que estavam na rua. E ele tinha um lema que são 3 S's, sopa, sabão e salvação. E é interessante, né, que ele dizia, sopa, então ele primeiro levava as pessoas para um abrigo, naquela época não existiam abrigos públicos, hein? Ele levava para um abrigo particular, dava sopa, matava a fome deles. Depois dava um pedaço de sabão e dava um banho para eles retornarem à sua dignidade, dava roupas para eles. E depois ele falava sobre salvação. Olha a ordem, sopa, sabão, salvação. E não o inverso, né? Não o inverso. Nós, com o nosso preconceito, a gente acha que a pessoa, o que a Simone falou, primeiro tem que se converter, aí depois Deus muda a sua vida. Gente, primeiro Deus age do jeito que Ele quer, como Ele quer, na ordem que Ele quiser. Eu sou servo e Ele é Deus. Eu acho, vamos estabelecer isso bem claro. Depois, aquela pessoa que chega para mim com uma necessidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atender a necessidade, o sofrimento dela. Eu tenho que receber, eu tenho que acolher aquilo. Depois eu posso dar para ela algum tipo de solução, de proposta. Antes disso, esquece. Gente, eu vou... Pode falar rapidinho aí. É Sueli. Eu, na verdade, tenho um agradecimento, e pegando um gancho do que a Deise falou também, agradecer pela sua disposição, por esse momento de estudo, de reflexão, porque, assim, ainda mais nessa pandemia, é engraçado, você falou que você uma vez debateu com um ateu, né? E eu estou dando graças a Deus por isso nunca ter acontecido antes, porque talvez antes dessa pandemia, se eu fosse tentar apontar Deus, ou o tipo de fé que eu tinha, ou a visão da bondade de Deus e do propósito de Jesus, eu apontaria para uma coisa que seria um tiro no meu pé. Provavelmente eu apontaria para uma circunstância favorável. Mas tenho aprendido tanto nessa pandemia quanto nos textos, nos estudos, que, na verdade, as circunstâncias, muitas vezes Deus não vai interferir nas circunstâncias, mas Ele vai usar essas circunstâncias depois. Então, eu lembro de uma vez, foi muito difícil para mim, essa positividade tóxica que você disse no último momento. Teve um momento que eu estava assim, de verdade, me perdoe tanta sinceridade, mas eu falei, Deus, eu tô com raiva, Deus, eu tô com raiva. Poxa, o meu marido falou assim, amor, mas Deus tá vendo. Eu falei, pior, porque já não tava legal e tá piorando e tal. E aí eu conversei com uma pessoa que eu sabia que não ia trazer essa positividade tóxica e que não ia
me repreender por ter esse tipo de pensamento. Aí ela falou assim, Su, por que você não ora para Deus falando, Senhor, eu sinto que quando as minhas circunstâncias não são boas, que você não é bom para mim. E eu falei, eita, como que eu vou falar isso para Deus, né? Isso vai contra tudo que eu ouço em vários lugares. Como assim? Como eu posso dizer que ele não é bom? Mas, entanto, eu fiquei uns 3 dias para conseguir falar aquilo para Deus, mas em determinado momento, tendo acesso àquelas emoções, eu falei, Senhor, eu sei que a sua palavra é assim, eu sei que o Senhor é bom, mas realmente, quando as minhas circunstâncias não são boas, eu sinto que o Senhor não é bom para mim. Me perdoa dizer isso, mas é verdade. E aí foi libertador, porque provavelmente se eu estivesse conversando com um ateu, seria isso mesmo. Se ele falasse, aponta a Deus para mim, eu ia falar de uma circunstância favorável. Só que, por exemplo, eu não ia saber explicar aquilo que aconteceu na minha vida. Por exemplo, eu e meu marido, nós perdemos os nossos empregos no meio disso tudo, e aí esse ateu poderia virar para mim, poderia falar assim, mas onde está Deus se você não tem uma circunstância favorável? E fazendo essas orações, essas reflexões assim muito sinceras com Deus, ele foi me capacitando para fazer outras coisas que eu nunca imaginei fazendo na minha vida. E eu falei, Deus, é o Senhor mesmo que faz essas coisas. E aí teve um momento que eu contribuo para uma ONG, uma ONG que eu ajudo há um tempo, fora da igreja, e aí eu tive que ligar para a pessoa e fiquei assim, poxa, como é que eu vou ligar lá e pedir para suspender o pagamento, porque não temos condições de manter mais essa contribuição. E aí eu falei assim, Deus, eu não queria fazer isso, poxa vida, nossa, isso é muito triste, infelizmente ter que falar que eu não vou poder ajudar. Mas aí o Senhor veio assim e fala, mas eu não te ensinei a fazer uma outra coisa? Tudo bem, a circunstância não é favorável, mas não pode ser uma desculpa para fazer menos agora, em que as pessoas precisam de mais. Aí eu liguei na ONG e falei assim, fulana, olha, você me desculpa, mas eu vou pedir para suspender o pagamento, mas em contrapartida, eu vou pegar o meu produto, vou vender, vou fazer o dia desse produto solidário, e eu vou pedir para todo mundo divulgar, e eu acredito que vai render até mais do que essa contribuição. E a pessoa ficou assim super feliz, porque ela falou, nossa, tá todo mundo ligando e suspendendo pagamentos e ninguém falar nada. Eu falei, não, porque eu entendi que o Senhor não é um Deus de circunstâncias. Tudo bem que a circunstância não tem sido favorável, mas ele me abençoou, me abriu uma janela onde não tinha porta e fez isso por mim. Eu posso usar isso de uma forma não como desculpa para fazer menos, né? Então, assim, eu agradeço muito, porque com certeza, se eu falasse, apontasse Cristo para outra pessoa, em um outro momento, eu ia apontar ele para uma coisa que a pessoa ia me perguntar, onde está Deus nisso tudo? E aí eu ia virar para a pessoa e ia falar assim, eu não sei, deve estar dormindo, sabe? Mais ou menos isso. E não tem sido dessa forma. Realmente ele não é um Deus de circunstâncias e realmente ele não está baseado em coisas que nós pensamos, que eu pensava, né? Que ele está, né? Em coisas, na verdade, é muito além. É isso, legal. É um agradecimento mesmo. Ô, Sueli, eu acho que eu falo por todo mundo na classe. Obrigado pelo teu testemunho. Foi acalentador receber essa palavra sua. Foi muito gostoso ouvir isso. E olha, você fez carinho no meu coração. Pode ter certeza absoluta. Eu acho que eu falo por todo mundo aqui na classe. Obrigado pelo teu testemunho, porque realmente você acabou de mostrar na prática o que significa um Deus transformador. Olha, obrigado mesmo. Que Deus abençoe cada vez mais a tua vida. Gente, a aula está deliciosa, está ótima, mas a gente precisa encerrar. Eu já passei mais de 10 minutos. Então, assim... Pessoal, obrigado, vocês foram fantásticos. Semana que vem a gente vai estar aqui. Não esqueçam, a partir logo aqui, depois do almoço, eu já vou liberar para vocês a aula de João, para vocês assistirem. Aí a gente já vai pensando, vai meditando aí, para a gente conversar para a semana que vem, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Deus abençoe.